Bem, estou gravando aqui nossa aula de Sociologia de hoje, capacidades de simbolização e significação, tá ok? Eu sou o Tiago na área aqui, vamos dar uma conversada sobre esses assuntos aqui, tá? Eu preparei aqui o livro digital, vou estar comentando com vocês sobre isso, vou só compartilhar aqui para que vocês vejam o livro digital. Isso, provavelmente vocês já estão vendo aí o livro, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, eu vou passando aqui. Observem que nossa metodologia de hoje, eu não vou estar assim, lendo as coisas, vou só estar pontuando. Obviamente, o que for necessário, eu vou precisar dar uma lidinha, mas é um assunto top, tranquilo, que eu penso que dá para a gente interagir bem, tá certo? Sobre a questão dos símbolos na sociedade. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone. As pessoas, ao tempo, vão entrando aqui em nossa aula e ela está sendo gravada, tá? Então, vamos lá, gente. O livro, no início de vocês aqui, ó, ele tem essa parte aqui, que é para vocês, depois que lerem essa introdução, fazer essa questão que se pede aí, tá? Eu sugiro que façam, que é bom para a gente sempre exercitar. Mas o ponto vem aqui, ó, o significado dos símbolos na cultura, tá? Então, veja que a gente está falando aqui de simbologia e de cultura, dois pontos importantíssimos aí quando se trata de Enem, tá bom? Cultura, a gente já teve algumas aulas, eu acho, sobre isso, mas, de fato, na perspectiva histórica, a cultura é muito importante. É importante por quê? Porque a cultura, ela possui características específicas. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de regiões, de especificidades, a gente fala de características particulares, tá? Vai estar no jeito aqui. Então, aqui, os símbolos, vocês vão ver que os símbolos eles vão estar presentes aí em cada tempo histórico e em cada cultura, de uma maneira muito dinâmica. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu, por exemplo, ó, faço essa simbologia aqui para vocês, ó, né? Então, o que isso aqui vai representar, né, para vocês, da cultura do cristianismo, por exemplo, né? Tem outros que não vai significar nada, tá vendo? Por isso que ela está muito associada com a discussão de cultura. Então, observem que a simbologia ela está presente desde muito cedo na cultura, né? Lá do Paleolítico, tá bom? Então, símbolos, expressões tanto materiais quanto subjetivas, tá? Por exemplo, a fala, os idiomas, né? O diálogo se trata e se refere ao aspecto da simbologia, por incrível que pareça, porém de um modo subjetivo, né? Não em um modo material concreto, a gente pode colocar, tá? Então, aqui a gente tem um fluxogramazinho para explicar que ó, os símbolos, eles evocam, eles substituem, né, algo. Quando eu, por exemplo, mostro para vocês, ao invés da cruz que eu fiz aqui, ó, eu faço aqui, ó, né? O X a gente relaciona com multiplicação, com matemática, né? com outra linguagem, né? Se eu chego para vocês, a simbologia, ela substitui ou evocam os símbolos, né? Algo. Se eu falo para vocês, por exemplo, esse símbolo aqui, né? Tamo junto, tá vendo? Que ela está substituindo ou evocando algo. Quer ver? Quando eu, por exemplo, faço esses dias aí muitas manifestações sobre a questão do racismo, né? Tentando relacionar com o capítulo anterior. E aí, quando eu fico de joelho, né? Levanto minha mão, eu vou estar evocando, né? essa manifestação contra
o preconceito, né? Entendeu? Então, vejam que a simbologia ela é muito presente aí na vida cotidiana e é sobre isso que a gente vai ver na nossa aula hoje. Tem muita dessa relação, tá? A linguagem, como eu estava falando, se vocês observarem, ó, o desenvolvimento da língua, da escrita, tá? Ela possui aqui uma relação direta com a discussão da simbologia. Quando a gente se refere, por exemplo, à escrita. Então, a escrita, em alguns países, elas são distintas, elas são completamente diferentes. E olha só como a humanidade, através desses símbolos, conseguiu, né, representar o modo como a gente pode se comunicar através dessas palavras, escrevendo, né? No Japão são outros símbolos, aqui no Brasil é de uma forma, em algumas sociedades se escreve de baixo para cima, da direita para a esquerda e por aí vai. Só para a gente estar falando aí especificamente dessas discussões. Então, o nosso livro vai discutir basicamente sobre isso, sobre a importância, tá, cultural da incorporação desses símbolos, tá, ou da simbologia, que se refere aí a basicamente todo o contexto, muita coisa mesmo que está inserida aí diante da nossa vida cotidiana, a simbologia. Ok? Quer ver como, inclusive no mundo tecnológico, a gente está tendo essa aula hoje aqui, tá certo? Imagina do que seria essa aula hoje se não tivesse os símbolos. Como é que eu ia saber aqui, mexer no computador? Tenta imaginar aí a vida, a nossa vida, sem essa discussão simbólica, né? Na nossa cultura. Sei lá, porque eu preciso escrever, né? Então, não tem os símbolos que demonstrem as palavras, as escritas. E aí, como é que a gente poderia estar nesse momento? Talvez era outra forma. O fato é que na nossa cultura hoje, tá? A gente tem basicamente em tudo que a gente olha ao nosso redor está representado por essa simbologia, por símbolos, né? Por compreensões do nosso cotidiano aí, tá? E lembrando que essa simbologia ela é muito antiga. Lembra daquelas questões que a gente vê na antiguidade, escritos nas pedras, né? Nas rochas, então vejo que é desde sempre, né? Desde que a sociedade que se torna cultural, a gente tem essa perspectiva. Então, o livro, no início, ele vai discutir e explicar essas questões, tá certo? Até chegar a um ponto importante aqui, que vai começar a falar das sociedades e seus símbolos. E dar o exemplo do trânsito, tá? Gente, como eu estou compartilhando aqui a tela, não estou vendo as outras telas. Se alguém tiver dúvida, fala ao microfone, tá bom? Não escreve não, para não ter que estar saindo, estar vendo. Tudo bem? Então, se tiver dúvida, se tiver confuso, fala aí que eu dou uma explicação mais detalhada, tá bom? Se vocês estão quietinhos, eu estou entendendo que vocês estão acompanhando aí. Ok? Então, ó, seguindo aqui em uma das páginas do nosso material, a gente chega lá na página 48, né? Falar das sociedades e seus símbolos. Então, vem comigo aqui, ó, observando essa imagem aqui, né? O que é que essa imagem vai representar? Essa imagem, ó, quando a gente analisa, a gente está vendo aqui. Eu vou colocar só um pouco da minha interpretação. Eu estou vendo assim muitas cores, tá? O colorido, isso representa uma simbologia. As cores, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre as cores. Ela tem toda uma simbologia no cotidiano, nas tecnologias, na produção de mapas, no próprio trânsito, né? Então, quando você vê lá
Você tá, olha só o que se estabeleceu, né? O semáforo, o sinal, ele é vermelho. Você tem que o quê? Você tem que parar, né? Então, as leis, se você for parar para pensar nessa discussão cultural e na importância da simbologia, o sinal vermelho significa que você não vai infringir uma lei. Se você ultrapassar o sinal, você pode causar um acidente, você pode matar alguém, né? Você pode, inclusive, se machucar. Então, você não está contribuindo com a questão da cidadania, né? Os direitos, os deveres, aquela coisa. Então, notem que a simbologia ela é do nosso cotidiano. Eu paro na faixa de pedestre, né? Por quê? Porque é um símbolo, né? É um símbolo onde tem umas listas que eu estou observando aqui, ó, as listas brancas aqui. Então, é aqui onde as pessoas devem seguir, né? Os automóveis vão respeitar, porque está o sinal vermelho para os automóveis. Quando tem lá o sinal vermelho significa para a gente parar, mas o vermelho, enquanto cor simbólica, vai representar também outras coisas, né? Vai representar a Ferrari, que é um importante símbolo do consumismo, né? Vai representar, por exemplo, sangue, né? Nas batalhas, as bandeiras dos países com sangue, por aí vai. O amarelo, né? Que é a tensão no sinal, já vai representar o ouro, o verde da nossa bandeira, né? Que no sinal é para você seguir, mas por outro lado já vai estar representando outra coisa, né? Tipo vegetação, vai estar representando, né? Uma série de fatores aí, uma série de coisas que vão estar sendo aí inseridas no nosso cotidiano e depende da nossa cultura, tá? Para que a gente possa estar interpretando de uma forma coerente e ampla. Então, a gente vê que essa simbologia, né, elas são transformadas e atribuídas através de códigos, tá? Esses códigos culturais criados para orientar a conduta aí dos seres humanos, como a gente está lendo aqui no texto, tá bom? Interfere, inclusive, nos relacionamentos. Né? Então, o relacionamento que eu digo aqui, relacionamento social, ok? Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? A gente tem uma leitura completamente colocada assim no contemporâneo. Parece que quanto mais moderno, mais tecnológico, mais os símbolos eles estão aflorados. Quer ver? Ó, se eu falar para vocês o seguinte, ó, gente, o que é que vocês, quando vamos falar de tecnologia, né? O símbolo de uma maçã mordida assim, né? Isso representa o quê? Né? Uma excelente tecnologia. Então vejam que a simbologia ela é muito importante no nosso cotidiano, tá? Falando sobre isso, né? O próprio trânsito, como a gente falou, o trânsito no Brasil, né? O trânsito em qualquer parte do mundo está repleto de questões simbólicas. A gente, por exemplo, quando vai tirar nossa carta, nossa habilitação para poder ter legalmente, né, o direito de conduzir um veículo, a gente faz uma prova basicamente sobre símbolos, que são as placas de trânsito, né? Então, olha só, imagina só o trânsito sem essas normas simbólicas, o caos que ia ser. Entende? Lá na página seguinte, vamos colocar aqui, a gente vai estar falando muito sobre aqui a nossa bandeira, né? A simbologia da bandeira nacional, tá? E o positivismo do Auguste Comte, tá bom? Isso aqui significa dizer o quê? Aqui nessa parte, o livro vai estar trazendo, gente, uma leitura bacana, falando sobre a simbologia da nossa bandeira, da nossa pátria, através, né, de uma corrente de pensamento que ela surge
basicamente no século XIX, com o desenvolvimento, século XVIII, século XIX, com o desenvolvimento aí do âmbito científico, né? Então, o âmbito científico, a corrente positivista, ela ganha forma e conteúdo no cenário científico, né? Principalmente a partir do século XIX, com o Augusto Comte, tá certo? Onde ele vai explicar a leitura positivista do desenvolvimento científico. Então, as coisas, elas agora só seriam explicadas, só seriam colocadas enquanto uma verdade verdadeira, né? Esse termo é bacana, né? A partir do desenvolvimento científico. Então, só a ciência seria a capaz de explicar a verdadeira verdade. Tá? E sobre isso, como? Através de métodos, de metodologias. Por isso que isso é o positivismo, através do racionalismo, da experimentação, do empírico, né? Então, aquilo que se observa, aquilo que se pode descrever. Então, esse é o pressuposto aí do Comte, tá? Para estabelecer sucesso, esse progresso, essa evolução. Tem gente entrando aqui na aula. Admitir aqui. Então, nós temos a ordem e o progresso. Tá? A ordem e o progresso é um lema, é uma das frases que assim refletem o que é o positivismo. Tá? Então, no Brasil, teve muita essa influência, tá, do positivismo lá do Augusto Comte, e ele é representado com esse esquema das simbologias. Se a gente for lá para a página seguinte, tá? Vocês vão ter aqui, ó, um ponto-chave que se fala aqui, esse quadradinho aqui, que se fala do significado dessas simbologias. Então, o verde, ó, de acordo com a nossa bandeira, representa, né, as florestas, as matas brasileiras, que são abundantes, né? O amarelo significa o quê? Toda a riqueza, os minerais que vêm lá do solo, tal. O céu azul, né, do Brasil, né? A paz, uma nação de paz, que é representada pelo branco. E olha só, as estrelas lá olha só que curioso isso, né? Elas representam as estrelas da nossa bandeira, cada estado brasileiro e o Distrito Federal. Como a gente pode ler aqui, ó, deixa eu fazer assim. Ele seleciona tudo, mas consegui, ó. As estrelas da bandeira nacional estão distribuídas conforme o céu lá da cidade do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, que é quando começa a República, né? É o período onde o Brasil era uma monarquia e deixa de ser monarquia e se torna república, e aí tem toda essa discussão da simbologia. A frase em ordem e progresso, como eu falei, ó, teve a influência lá do Auguste Comte, filósofo francês, fundador lá do positivismo. Tá? Então, vejam que toda essa simbologia está representada de uma forma bem expressiva no nosso cotidiano, né? Como tudo aquilo que eu falei para vocês. Hoje a gente vai ter uma aula, eu estou mexendo no computador, vocês também têm um celular, tem os símbolos, tem as setas, elas representam isso, aquilo, tem a capacidade de escrita, tem a própria linguagem, né? Então veja que o trânsito, as cores, então toda a nossa sociedade, ela se pauta nessa discussão simbólica. Então, os aspectos culturais estão diretamente relacionados aí aos aspectos simbólicos, tá? Aqui na frente vai ter outro quadrinho, ó, falando mais sobre o positivismo do Comte, né? Aqui, como eu expliquei, ó, nessa parte, deixa eu tentar selecionar, ó. Criação de uma ciência da sociedade seria, então, capaz de explicar todos os fenômenos sociais da mesma forma que as ciências naturais interpretam seus objetivos de estudo. Então, vejam que aqui ele discute a perspectiva do desenvolvimento científico, né? O positivismo traz isso.
e com o desenvolvimento científico, a discussão da evolução, né? A discussão do progresso. E, para isso, o lema da nossa bandeira, tá? Então, basicamente, para a gente, eu vou tentar fazer uns exercícios aqui com vocês, mas, resumidamente, né? Tem aqui, ó, essa frase é bacana, porque símbolos, estrutura, obrigação, eu diria até o seguinte, ó, estrutura e barra ou obrigação, né? Porque basicamente é uma obrigação e estrutura nossa nação, né? Então poderia ser estrutura e ou obrigação. E aqui vem um resumozinho, ó, tá certo? Que é bacana esse resumo no nosso livro, ele traz os principais pontos. Então a gente viu na aula de hoje sobre os pontos que estão apontados lá no livro. O ser humano se orienta a partir dessas informações simbólicas, né? Várias informações simbólicas eu coloquei no início, né? Isso aqui, eu posso fazer um símbolo, como vocês, representa a discussão da religião, a cruz, né? Mas lembrando que cada símbolo, alguns são universais, outros são extremamente particulares. A questão do crucifixo vai estar relacionado aí às sociedades do cristianismo, por exemplo, né? A cultura, aqui o segundo ponto, ó, ela é formada por sistemas de símbolos criados pela população, tá? E pelas instituições sociais com o intuito de conduzir a interação entre essas pessoas e regular aí o comportamento, tá? Então, isso aqui é bem claro, esse parágrafo. A cultura ela é formada por esses sistemas simbólicos que vão nos orientar. Um exemplo, o trânsito, né? É uma estrutura formada aí, vejam, positivismo, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de automóveis. Chegou o trânsito, né? E aí a tecnologia, é necessário normatizar tudo através de símbolos com relação às cores, às placas e por aí vai, né? Dando um exemplo aqui do trânsito. As normas e valores de um povo, elas não são fixos, então existem valores, normas que para a gente aqui representam uma coisa e para outros representam outras totalmente diferentes. A gente pode tomar como exemplo aí o mundo do islamismo, né? Tem coisas que se fazem lá que para a gente aqui é absurdo, mas do mesmo modo eles enxergam a nossa forma de cultura. Então esses valores são distintos, né? Fixos e imutáveis. E essa situação muitas vezes leva a conflitos, que aparecem também no nível simbólico, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, a discussão do nazismo, tá? Onde tem a suástica, aquela simbologia, né? Então, aparecem muitos conflitos com relação ao não, porque inclusive teve guerras mundiais por causa disso, né? As pessoas não concordam com essa prática de segregação, né? Enfim, colocada lá pelos a raça ariana para expulsar os judeus, por exemplo, né? Então é só um exemplo do que eu falei aqui dessa discussão do resumo que tem no livro, mas poderia também se atrelar para outras questões, né? E também fala aqui, ó, por fim, que em diversas culturas existem muitos sistemas de símbolos, sistema de comunicação, sistemas tecnológicos e por aí vai, né? Valores, sistemas de crenças e estoques de conhecimento, tá? Então, essa basicamente é o resumo aí da importância dessa simbologia na cultura da nossa aula de hoje, ok? E aí o livro ele vai finalizando, né? Essas partes aqui em azul traz muitas informações importantes. Eu não vou ler agora, que elas vão servir também para vocês responderem, né? Essas questões que o nosso livro deixa lá nas últimas páginas aí. Bem, na sequência tem a seção resolvidos, onde tem exercícios já resolvidos, mas o que eu gosto é aqueles aqui, ó, que eu acho que a seção é isso, aqui é praticando, tá? Onde nesse aqui eu vou fazer aqui uns exercícios aqui com vocês sobre
essas coisas que a gente começou a discutir na aula de hoje, né? Os símbolos e o nosso processo cultural. Para isso, eu preciso saber se todo mundo está acompanhando, tá bom? Se tem alguma dúvida. Eu penso que é bem tranquilo, mas assim, eu posso repetir, tá? Então, se tiver dúvida, por favor, se manifeste aí. É só abrir o microfone e falar, ok? Eu não estou acompanhando aqui o que vocês estão escrevendo para não estar saindo aqui do livro aqui, do nosso livro, tá? Então, se tiver dúvida, me fala aí, dá um oi aí, tá bom? Bem. Tudo certo, professor, pode continuar. Boa, muito bem. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos fazer umas questões aqui, né? Para ver se a gente tá fera mesmo. Eu vou trazer para vocês aqui essa questão número 1. Ele seleciona. Ela seleciona tudo. É só para vocês verem que a gente tá discutindo ela aqui, certo? Então, a questão número 1 tem um textinho, um texto bacana que é necessário a gente refletir. Então, eu vou precisar dar uma lida aqui, tá bom? Nesse texto, o texto diz o seguinte, ó. Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas ilusões. Olha só, na nossa atual era planetária, o mais importante é... Deixa eu apagar aqui que apareceu para mim uma mensagem, tá? Que a gente só tem 10 minutinhos. Não sei se vai dar para fazer tudo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar só as respostas corretas, tá bom? E a gente discute assim. Eu acho que dá tempo de fazer essas 3 questões. E aí fica a sessão desenvolvendo habilidades para vocês irem estudando aí para as próximas, tá? Estava aqui na era planetária. O mais importante é cada nação aspirar a integrar aquilo que os outros têm de melhor e a busca, a simbiose do melhor de todos, de todas as culturas. Aí ele começa meio que uma críticazinha aqui dizendo o seguinte: a França deve ser considerada em sua história não somente segundo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade promulgados lá pela Revolução. Aqui ele está falando que a França ela é muito valorizada por esses preceitos iluministas, né, de liberdade, de igualdade e de fraternidade, lá do processo revolucionário. Teve uma importante revolução na França, mas também segundo o comportamento de sua potência, que, como seus vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa, né? E em sua colonização oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Então, aqui ele faz uma crítica, né, de que, por um lado, a França tem esses preceitos iluministas, são bacanas, mas também, por outro lado, né, teve atos aí muito perversos. Então, há uma barbárie europeia, não só a França, né, como toda a Europa, o texto continua dizendo aqui, cuja cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos, lá na Itália com o fascismo, na Alemanha o nazista e o comunismo na Rússia, por exemplo, né? Então, devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo sua maneira de camuflar sua barbárie sobre esses ideais. Então, olha só que texto bacana aí, quando a gente vai lá para as alternativas, tá? A alternativa correta aqui, a gente vai de alternativa D. Por quê? Porque faz uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura do Ocidente, deu o exemplo aí da França, mas também deu o exemplo da Alemanha, com o nazismo, da Itália, né, do Mussolini, com o fascismo, do Lenin, Trotsky, lá na Rússia, com o comunismo. Então, faz essa leitura crítica lá da cultura ocidental sobre as outras culturas durante o processo histórico. Então, resposta correta, a letra D, tá certo? Essa é a nossa resposta correta dessa alternativa, tá? Letra D de iogurte, viu? Que é o Danone, só para descontrair, tá? A questão número 2, devido ao tempo eu não vou discutir as outras, tá bom, gente? Só marquem o gabarito aí. Vai já terminar aqui nossa aula, vamos ver se a gente consegue fechar 2 aqui.
A complexidade do ambiente amazônico, que já fala do Brasil, né? A Amazônia, em muitos influencia na vida das populações que fazem desse ambiente o seu habitat, né? O seu habitat. Então, sobre o processo de adaptação humana nessa região, é correto afirmar. E é correto afirmar, ó, letra D, os saberes tradicionais dos povos indígenas foram construídos, tá? E repassados de geração em geração a partir da oralidade. Então, essa cultura indígena, veja que o simbolismo da língua agora vai passando de geração em geração nesses povos mais tradicionais, né? A gente falou aqui o exemplo da Amazônia com os povos indígenas, mas existem diversos povos indígenas em outros locais do planeta e também outras culturas, né? Que elas se utilizam desde meios primitivos até hoje, tá? Em algumas regiões da França tem povos que, por exemplo, vivem ainda sem energia elétrica por opção, né? Meios de locomoção, né? Através de cavalos e por aí vai. Então, isso vai passando de geração em geração por meio da oralidade, é uma questão cultural. Resposta correta, a resposta letra D também, de iogurte, né? O Danone. Ou seja, esses saberes tradicionais dos povos indígenas permitiram a apropriação do espaço e da sobrevivência deles, tá? E, assim, bem rápido, né? Eu estou indo rápido aqui, mas estou gabaritando para vocês. A questão número 3 vai falar do relativismo cultural. Isso aqui eu não vou ler, ele vai entender o que seria o relativo, né? Então, o que é relativizar. E aqui a alternativa correta, ó, é a letra B, tá bom? Não estou conseguindo aqui. A letra B é uma tentativa de construir descrições, ó, e interpretações dos fatos culturais, né? É você descrever e interpretar esses fatos culturais a partir do que nos dizem os atores desta sociedade, da cultura, né? Dos fatos culturais. Isso se refere aí ao relativismo cultural. É um conceito antropológico, tá bom? Bem, nas próximas aulas eu posso tirar mais dúvidas sobre vocês. A resposta correta dessa questão aqui é a letra B de dado, tá? O Bosó, né? Mais antigo, talvez conheça o que é o dado Bosó. E é basicamente essa a nossa aula de hoje. A gente deu conta aí desse capítulo 5, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Claro, vou concluindo aqui, mas se tiver dúvida, a gente tem ainda 1 ou 2 minutos, vocês podem estar aí abrindo o microfone para fazer perguntas. E eu queria fechar lembrando o seguinte, ó, que o capítulo 4 eu vou organizar uma atividade aqui com vocês, que ele é muito importante, vai falar das questões de gênero, que eu acho importante na nossa análise, vai falar das questões, principalmente quando se fala em sociologia, né, das questões de raça, de etnia, de valores, de segregação, tá? Então, é um conteúdo importante nessa dinâmica que a gente vive no cenário político atual, tá bom? Então, vou deixar uma indicação de atividade aí para vocês, para a gente poder também contemplar esse conteúdo. Próxima aula, a gente retoma o capítulo 6 aqui, tá bom, gente? Então, dúvidas, questões? Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento, tá? Tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo, tudo certo. De boa? Valeu, gente. Então, vou encerrando por aqui, tá certo? Estudem, avancem nessas questões aí, que ao tempo que vocês precisarem, eu mando um gabarito aí, tá bom? Forte abraço a todos. Beijão aí, a gente se fala na próxima. Até quarta. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Os.